Eu acho que nós precisamos, portanto, trabalhar em 3 frentes aqui. Uma, olhar os desafios mais imediatos, desafios regulatórios e entender esse cenário de disputa entre radiodifusores e telecomunicações, entender como é que a gente pode intervir, quais são os pontos-chave para a gente viabilizar mais acesso, mais condições de produção, mais condições de distribuição. O outro é um debate mais de longo prazo, que é como que a gente pode se apropriar dessas tecnologias e colocá-las, vamos dizer assim, no rumo do que a gente acredita que seja um rumo de diminuição dessas relações de opressão e de poder, que eu acho que sim, e aí eu quero colocar uma visão, às vezes a história lá do acredita ou não na internet tem a ver com uma visão mais otimista ou pessimista. Eu acho que nós precisamos entender, o cenário é diferente e as condições são muito mais favoráveis hoje para uma transformação nessas relações do que eram no momento em que a gente tem o espaço público em que circulam as ideias e valores sendo controlado de maneira centralizada. Então nós precisamos fazer com que de fato haja uma descentralização desse espaço público, mas eu acho que isso não pode acontecer sem a gente olhar para uma transformação da relação cultural e, portanto, social que a gente tem com esses meios. Eu termino aqui com um exemplo meio tosco, mas que eu acho interessante. Depois de um tempão com a minha operadora de celular, gastando os tubos por mês, eu consegui que eles me dessem lá um celular desses que dá condições de acesso à internet, de fazer não sei o quê, enfim. E de repente eu estava em 3 semanas dizendo como pode se viver sem um celular desse, que tem acesso à internet em qualquer lugar, e etc. Quer dizer, como foi possível até agora a vida assim. E aí eu estava em Maceió e tive meu celular furtado, o tal do celular, sem o qual não dá para viver, foi furtado. E eu acordei no dia seguinte falando assim, nossa, agora o que eu faço? Porque eu não vou ter não tenho a menor condição de comprar um celular desse que custa, sei lá, R$2.000, mas ia ter que... Afinal, não dava para se viver sem o tal do celular. E aí, obviamente, passa um mês e você se sente liberto. Você fala assim, o celular era o bode na minha sala. Em que eu estava, no fundo, criando um tipo de relação de dependência e de necessidade de respostas imediatas, necessidade de acompanhar questões então no fundo assim, eu estava deixando você passa a ser cada vez menos senhor do seu próprio tempo, ou senhora do seu próprio tempo, mais apropriadamente dizendo. Então eu acho que nós precisamos pensar essa nossa relação com essas tecnologias, com esse cenário de convergência, buscando ver como é que a gente pode criar cenários de resistência também. Porque essa tendência ao controle, ela é uma tendência a um controle centralizado, às vezes de mineração de dados, de toda uma relação desse tipo, mas ela é também um controle em que os controlados são os controladores também, né? E as controladas são as controladoras. E, portanto, que a gente tem, né, se a gente pensar naquela relação do Foucault do panótico, a gente tem um panótico sem um centro necessariamente. Esse cenário atual e a maneira de garantir o direito à comunicação a partir do direito à produção, à distribuição e ao acesso, como é que a gente pensa a transformação e a apropriação dessas tecnologias, mas também como é que nós pensamos num cenário de resistência e de garantia desses valores. E acho que isso, na verdade, também provocado pelo final da fala da Carla, quando ela diz há determinados valores que são predominantes e que prevalecem nesse cenário, que são opostos ao que a gente quer construir e quer buscar ou tem como referência. Esse cenário é ambíguo e ambivalente. Portanto, não nos deixemos se apaixonar por relações de agora tudo mudou e a vida vai ficar mais fácil, e nem do tipo, nossa, estamos num cenário drástico em que as relações... Nós estamos num cenário novo, com outro, nós precisamos entender a complexidade, entender a ambiguidade, a ambivalência, as contradições e poder se apropriar disso da melhor forma possível. Acho que é isso. Muito obrigado.